O meu tio mais novo, ele no final do ano de 2023 sofreu um acidente de moto. Nossa família nem esperava por essa notícia e de repente a notícia chegou de que ele tinha sofrido e por conta dele estar sem um capacete, a pancada foi toda na cabeça dele. E aí ele chegou no hospital praticamente morto. Ele não tinha nenhum sentido. Ele estava ali, mas parecia que a sua alma não estava mais. Parecia que ele já tinha ido embora. Parecia que só o seu corpo estava ali. Ele não reagia, ele não falava, ele ficava com o olho fixado e não tinha nenhuma reação. E por alguns dias ele ficou ali no hospital, a nossa família sempre orando ao Senhor, e mesmo que a gente tivesse fé de que ele iria melhorar, mas as palavras dos médicos eram outras e também a situação que a gente via que ele estava era outra realidade. E nosso coração já estava se preparando para a má notícia, mas mesmo que a gente tivesse um pouquinho de fé, né? Pois Deus fala que se nós tivéssemos fé como um grão de mostarda, poderíamos mover montanhas. E a gente tinha fé de que Deus podia fazer o impossível na vida dele. E nós orávamos, pedíamos a Deus para que ele fizesse a vontade dele. Nós não queríamos que ele sofresse, né? Porque a situação que ele estava era bem difícil, mas a misericórdia do Senhor estava sobre a vida dele. E aí eu lembro que o pastor da nossa família, ele disse, se orares, ele disse assim, que a palavra de Deus dizia, a oração dos justos pode muito em seus efeitos. E eu lembro que orando eu disse a Deus, Deus, se eu estiver sendo justa, ouve a minha oração e salva o meu tio. E com o passar do tempo, fomos visitá-lo e ele já estava se movimentando. Ele já se mexia para o lado, ele já abria os olhos, ele ouvia o que a gente dizia. Ele ainda estava entubado, não podia falar, mas a gente perguntava as coisas para ele e ele apertava a nossa mão. E isso nos deixou regozijados, porque ele chegou praticamente morto e Deus o ressuscitou. Deus deu vida a ele. Deus não permitiu que ele morresse. Deus fez um milagre na vida do meu tio. E hoje ele está de pé, andando. Ele não teve nenhuma sequela. Para a glória e honra do Senhor. Ele anda, ele está falando, ele está vivo, né? Deus permitiu, Deus deu uma nova chance para ele. E eu quero dizer, se você se encontra nessa mesma situação, se tem alguém na tua família que para os médicos não tem mais jeito, mas sabe que para Deus tem jeito e Deus pode mudar essa situação. Lembre-se que se você for obediente e justo, Deus ele ouve a sua oração e ele atende. Então, faça por merecer a bênção do Senhor. Seja obediente para que quando você pedir, Deus possa inclinar para ouvir o teu pedido e que ele ajude a você a enfrentar, seja o que for que você estiver passando. Pois quando todos se juntam e dobram seus joelhos para orar, a oração ela tem poder. Então que você continue confiando no Senhor e saiba que Deus ele pode trazer vida para aqueles que já foram desenganados pelos médicos. Deus é o Deus de vida e vida com abundante.